Ele pergunta, Fragoso, poderia explicar o conceito de corporativização ligado ao fascismo? Não, o que é corporativização? Né? A corporativização ela é um processo de, particularmente no caso do fascismo, né? O que ela é? O que é o fascismo, para começar? O fascismo, ele é dado a necessidade, né, dado o avanço da luta revolucionária, dado o aumento da crise do capitalismo, né, do imperialismo em geral e do capitalismo, né, particular de cada país, você tem o avanço da racionalização geral do Estado burguês, certo? Isso é um fenômeno que se verifica particularmente, começa a se desenvolver de uma maneira fundamental após 1848, né, após a Primavera dos Povos, que vai marcar, em termos de combate, né, em termos de lutas armadas, a ruptura do proletariado com a burguesia. Né? Antes o proletariado estava em larga medida aliado à burguesia nas revoluções burguesas, mas o fato é que após 1848 a burguesia começa a se desenvolver cada vez mais como uma classe reacionária. Já era exploradora antes, mas começa a se desenvolver enquanto classe reacionária dentro do poder do Estado. Isso vai se aprofundar muito mais após 1871, né, com a Comuna de Paris, e chega no seu ponto fulcral, particularmente, com a Grande Revolução Socialista de Outubro, que acaba, por sua vez, com a Era das Revoluções Burguesas no planeta e inicia a Era das Revoluções Proletárias. Portanto, né, coloca a burguesia como uma classe agora definitivamente reacionária em todo o planeta. E o que o fascismo, como é que o fascismo surge nesse contexto? Dado o avanço da luta revolucionária, dado o aumento das crises do imperialismo, as crises inevitáveis que acontecem no seu sistema econômico, né, resultado da contradição das relações de produção e do desenvolvimento das forças produtivas, você vai ter você vai ter então a tendência de racionalização do Estado burguês, para reestruturar o capitalismo após a crise, para reestruturar o imperialismo ou o capitalismo burocrático após a crise e impedir o avanço da luta revolucionária. Esse processo se dá principalmente através do fascismo, né? E qual que é o fundamento do fascismo? O principal fundamento político do fascismo é a corporativização das massas. O que significa isso? A corporativização das massas, uma vez, né, que você tem uma das principais conquistas da burguesia para a história da humanidade, foi justamente o processo de democracia burguesa, no sentido do parlamento burguês, né, o parlamento burguês que não existia antes, né, eram formas muito mais despóticas de poder. O parlamento burguês surge, né, como um avanço progressista nesse sentido. E o que o fascismo traz? O fascismo passa pouco a pouco a tirar o poder do parlamento burguês, passa pouco a pouco a tirar o poder desse parlamento e começa a se concentrar em corporações. O que são corporações? São setores da sociedade civil fora do parlamento que respondem diretamente a órgãos do poder central. Via de regra, numa corporativização visando a concentração no poder executivo, ou seja, no presidente e no primeiro-ministro, ou em outros órgãos, como o judiciário, enfim, como diversas outras possibilidades, mas principalmente na concentração do absolutismo do presidente, né, do poder executivo. Mas pode se dar de diversas outras formas. No próprio Brasil, isso oscila entre ser uma concentração do poder presidencial ou poderes para o judiciário, parlamento e assim por diante. Tira, portanto, o poder do parlamento e leva para as corporações. Que corporações são essas? Grupos paramilitares armados de extrema-direita, grupos paramilitares corporativizados pelo sindicalismo pelego, sindicatos pelegos, né, então sindicatos amarelos, ligados diretamente aos interesses patronais. Todas essas escolas, né, universidades, enfim, todas são expressões da sociedade civil que podem tornar-se corporações sob direção política do fascismo. Certo? Então, por exemplo, na Alemanha nazista era principalmente através de grupos paramilitares. Né? Grupos paramilitares, basicamente, né, milícias armadas, né, no qual era exercido, né, o contato direto do poder hitlerista com esses grupos armados. Né? Inclusive, a maior parte deles vai ser integrado ao Estado nazista após a tomada de poder. Né? A SA, que depois vai ser combatida, e a própria SS era uma expressão disso. Na Itália, além desses grupos paramilitares, teve uma presença muito mais forte de sindicatos. Né? Então, os sindicatos amarelos, os sindicatos pelegos, né, sociais-democratas, foram profundamente corporativizados, né, do fascismo e basicamente serviam como órgãos patronais para controlar os operários, certo? E a gente pode citar inúmeras outras questões. Né?
no contexto, né, do fascismo, isso não necessariamente um país que avança para o fascismo teve um golpe de Estado. Né? A ditadura militar brasileira, né, o regime militar no Brasil, ele expressou a corporativização das massas em diversas questões, como a própria criação de grupos paramilitares armados que exerciam o poder direto e a repressão sobre as grandes massas, certo? Mas isso pode diferenciar de país para país. A ideologia do fascismo, né, os seus princípios teóricos, diferencia de país para país, geralmente, né, baseado no irracionalismo moderno e no resgate, né, de teorias reacionárias passadas em sociedades muito passadas, justamente para reivindicar um passado que nunca existiu, mas que seria o ideal para a sociedade atual, e assim por diante. No geral, isso que é a corporativização, substituiu o parlamento burguês, as formas de governo demoliberais, né. Isso não é de nenhuma maneira uma defesa da democracia burguesa, tá? Isso é só uma constatação que surge dessa tirada de poder do parlamento para a concentração de poder no executivo e a corporativização das massas no geral, né? Através justamente desses órgãos, seja armados, sejam sociais, da sociedade civil. Sociedade civil não é o termo correto, né? Eu estou só usando aqui para exemplificar porque os companheiros conseguem entender, mas no geral é isso.